Boa noite, graça e paz, que o povo cansado diga. Olha, mais gente cansada do que estava animado ontem, no começo. Eu sabia que eu ia conseguir um amém maior em algum momento de ontem para hoje, né? Ontem foi o povo alegre, diga amém. Teve 8, né? Hoje teve 18, mais cansado. Então, o alvo foi atingido aí, né? De ser um dia muito produtivo. E nós estamos, às vezes, um pouquinho cansados, porque nós estamos aí lutando contra a carne, então nós vamos aproveitar que a carne é fraca para vencer ela, não é isso aí? Esse é o nosso lema lá no Mato Grosso do Sul, a gente com muito churrasco, né, para lutar contra a carne, para tentar vencê-la enquanto ela é fraca, porque vai que ela fica forte, aí nós estamos, né, com maiores dificuldades. Convido você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, Mateus 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Já quero aqui agradecer mais uma vez a acolhida da igreja, dos irmãos da associação, da convenção, e deixar também, em nome dos batistas sul-mato-grossenses, da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, nosso abraço também, nossa saudação. Igreja Batista Ebenezer, em Iviema, ali perto de Dourados, né? Então, porque a gente fala Iviema, o pessoal pergunta perto da onde? Então, perto de Dourados, na região sul do Mato Grosso do Sul, mas fica perto de outros locais também, dependendo do que é perto para você. Se 200 quilômetros for perto, é perto do Paraguai, porque fica a 200 quilômetros do Paraguai. Aí você pode escolher qual dos paraguaios, que é o mesmo Paraguai, mas cidades diferentes. Um é Pedro Juan Cabaleiro, né, que é em Ponta Porã, o outro é Salto de Guairá, né, que fica ali na divisa com o Mundo Novo, Paraná, aquela região também. E estamos ali servindo a Deus. Então, agradeço a Deus pela oportunidade. E estamos em Iviema, já estivemos 10 anos em Ponta Porã, 14 anos em Iviema. E minha esposa, né, que acompanha aqui, agradecer também. Temos um casal de filhos, que é o Marcos Paulo, que é o nosso caçulinha, que tem 24 anos, e se Deus quiser, no próximo ano estará casando, né? A Giovana, que já tem 10 anos de casada, e a Maria Luísa, que tem 7 anos, que é a nossa netinha, o Teodoro, que é um rapaz super esperto e animado, cheio de energia, que tem já 3 anos, vai fazer, já fez 4, deixa eu ouvir aqui uma mensagem no meu ponto, 4, isso. Felipe, o genro, né, e a Natália, nossa futura nora, que Deus tem nos abençoado com a família, abençoada, uma igreja abençoada ali em Ivinhema. Então, indo para aquela região, você tem que ir a Ivinhema. Não dá muito para passar em Ivinhema, né, a não ser se você estiver para aquela região. Então, grato aí pela acolhida dos irmãos. Nós iniciamos ontem uma nossa jornada pensando a partir desse tema, identidade cristã, e eu aqui tomei a liberdade de acrescentar mais 2 versículos, que é o 16 e o 17, a partir do texto de Mateus, para compreendermos a nossa caminhada, pensando na vida cristã, na identidade cristã, com base em 3 coisas, que é o nosso ser, quem nós somos em Cristo Jesus, que é o que nós sabemos e o que nós fazemos. Então, se você está vindo hoje pela primeira vez, talvez fique comprometido aí esse entendimento do todo, se você não acompanhou os outros 2 momentos. Mas eu quero ler o texto, mesmo assentado como você está, diz assim, versículo 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu, portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender, a discernir, a ter entendimento espiritual, ó Deus, discernimento espiritual, e também colocar em prática, Pai, aquilo que nós temos aqui compreendido já e o que nós iremos compreender para nós e através de nós para outras pessoas, em nome de Jesus. Então, como disse ontem à noite e hoje pela manhã, quando pensamos sobre a identidade, isso tem a ver então com a pessoa, que tem a ver com o ser, que tem a ver com o propósito dessa pessoa, que tem a ver com o saber e, por fim, a estratégia, que tem a ver com o fazer. Então, é uma base tríplice que tem a ver com o viver para Jesus, aprender com Jesus e conduzir outros a Jesus. Então, ontem, nós consideramos a pessoa do que é a vida cristã. Hoje, pela manhã, nós consideramos o propósito dessa pessoa. Então, quando nós pensamos em identidade, na vida cristã, nós precisamos levar em conta a pessoa, o propósito dessa pessoa e as ações dessa pessoa, e isso termino hoje essa reflexão, enfatizando essa estratégia, o fazer. De maneira geral, na maioria das vezes, nós focamos na última parte, no fazer. E talvez você já ouviu algumas pessoas perguntando para você o que pode fazer lá na sua igreja. E já me perguntaram, e eu disse, você pode fazer o que você quiser. Nossa, que legal, já gostei dessa igreja, porque a igreja normalmente é um lugar que não pode fazer nada. Falei, inclusive, você pode nem ir para o céu. Você não é obrigado, lá nós não trabalhamos com essas obrigações, não. Nós não fazemos para ser alguma coisa, mas porque somos transformados por Cristo Jesus. Então, tem algumas coisas que nós não fazemos também, por quem nós somos em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos sobre identidade cristã, às vezes algumas crises que nós temos, ou enfrentamos, ou lidamos com ela quanto a outras pessoas, na liderança também, é resultado da falta de entendimento sobre identidade a partir dessas três questões, que é quem somos. E às vezes tem pessoas que não são nascidas de novo, simplesmente são até uma pessoa muito capaz, mas tem só uma questão, ela não nasceu de novo, ela não é nova criatura, ela não é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Outro é aquele que está perdido na sua vida quanto àquilo que elas precisam saber, elas precisam ter entendimento, compreender isso, quem elas são em Cristo Jesus. Então, elas precisam conviver, elas precisam relacionar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, com discípulos de Jesus. E, por fim, elas precisam, então, ir para a prática disso, que agora tem a ver com outras pessoas. Enfim, após compreender o ser e compreender o saber, assuntos que nós já abordamos, falamos sobre eles aqui durante esses dias, ou pelo menos ontem à noite e hoje pela manhã, eu quero enfatizar o que faz parte da prática da identidade de um discípulo de Jesus. Eu vou citar alguns pontos, mas tem muitas coisas que nós poderíamos citar, mas, dado a compreensão dos irmãos sobre o tema já até aqui e a brevidade do tempo, eu quero apenas citar alguns aqui de forma mais breve que nós vemos sobre a identidade daqueles que são e sabe quem são, compreende isso como discípulos de Jesus,
aquilo que leva à prática da sua vida. E olhando para o texto, nós vemos no texto que uma das coisas que nós compreendemos e vemos aqui é que os discípulos de Jesus, eles aproximaram de Jesus e eles ouviram a Jesus. Então, uma das coisas que nós compreendemos é que os discípulos de Jesus têm a ver com a sua identidade, algo que é característico dessas pessoas, é que eles ouvem Jesus. Nenhuma novidade, não é verdade? Você já sabe disso. Todos nós sabemos disso. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você tem ouvido Jesus? Talvez eu possa ouvir no silêncio de vocês nada, porque eu não ouço silêncio. Mas sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo tantas pessoas, convivo com tantas pessoas no contexto da igreja local, no contexto da denominação, no contexto social, pessoas que sabem falar tantas coisas sobre Deus, mas elas estão abaladas porque elas viram uma mensagem na rede social, um comentário que alguém fez. E aí, às vezes, algumas pessoas, elas compartilham o quanto elas estão entristecidas com aquela situação, porque elas ouviram alguém fazer um comentário a respeito delas. E eu já tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa que estava aborrecida por um comentário que ela ouviu alguém dizendo que disse sobre ela. E a minha pergunta é: e o que Jesus disse? Como assim, pastor? O que Jesus disse? Como assim o que Jesus disse? Você está relatando o fato que alguém disse alguma coisa e isso te entristeceu porque essa pessoa disse isso. Mas o que Deus disse, o que a palavra de Deus disse a respeito de fatos como esse? E às vezes nós não temos respostas porque nós não estamos ouvindo Deus, nós não estamos ouvindo o que Jesus diz. E eu estou aqui compartilhando coisas óbvias para vocês, não tem novidade alguma a respeito daquilo que eu estou compartilhando, principalmente com você, líder, pastor e líderes de igrejas da região, desse estado que estão aqui, e outras regiões que estão ouvindo também, mas o fato é que nós estamos num processo, às vezes, tão acelerado da vida, que nós não estamos ouvindo. Nós não estamos prestando atenção em coisas tão óbvias. Nós não conseguimos contemplar os céus que proclamam a glória de Deus, a grandeza de Deus. Nós não conseguimos ver o mundo à nossa volta. Isso também não é novidade para você. E também não é nenhuma novidade para mim. Mas o que nós vemos no texto é que diz que eles vão e eles estão ali próximo a Jesus, e Jesus começam a dizer, e o fato é que eles ouviram e compreenderam, por isso está escrito aqui, porque se eles não tivessem compreendido, eles não teriam escrito também, e não estaria registrado na palavra de Deus, e nós não estaríamos lendo isso. Mas então nós vemos que eles ouviram Jesus, e eles ouviram Jesus para tomar uma decisão. Quais pessoas você tem ouvido para tomar as suas decisões? Aliás, você ouve as pessoas para tomar decisão? Você ouve alguém para tomar decisões? Então, um discípulo de Jesus, ele precisa ouvir Jesus, mas a questão é que, às vezes, não é que Deus não tem falado, não é que Jesus não tem falado, a questão é que não tem encontrado ouvidos atentos, por isso a Bíblia diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouve aquilo que o Espírito está dizendo. Mas às vezes nós estamos seguindo aquilo que é o nosso sentimento. Antes os filósofos diziam já, penso, logo existo. Mas hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia é sinto, logo existo. Então, se eu sinto uma coisa hoje de manhã, eu sou isso. À tarde eu sinto outra coisa, eu sou aquilo. E às vezes é uma questão só de uma comida mesmo, que eu me alimentei de algo diferente, ou um clima diferente, diz eu não estou sentindo uma coisa que não é muito boa.
E aí isso já é suficiente para influenciar nas decisões que às vezes atrapalham a nossa vida. E um aspecto da identidade cristã é que as pessoas de Deus ouvem a Deus, que os discípulos de Jesus, um dos aspectos da identidade em Cristo Jesus, é que as pessoas de Deus ouvem a Deus. Uma segunda questão que nós vimos aqui, que faz parte da identidade, é que os discípulos de Jesus, que faz parte das suas características, eles produzem discípulos de Jesus. Então eles ouvem Jesus, eles produzem discípulos de Jesus, eles fazem discípulos de Jesus, e não apenas seguidores, mas discípulos de Jesus. E às vezes nós nos ocupamos em fazer tantas coisas que Jesus não nos disse para fazer, mas como nós não ouvimos Jesus, não compreendemos o que ele diz, nós começamos a fazer coisas importantes, mas não são coisas que Jesus disse para fazer. E às vezes nós ocupamos com coisas importantes, nós corremos o risco, todos nós, de fazermos coisas importantes, coisas que são muito boas, coisas que são maravilhosas. Mas a questão é, você está fazendo aquilo que Jesus disse para você fazer? Você está servindo no tempo, no lugar, naquilo que Deus te chamou para fazer? Porque se tem algo que nós precisamos compreender e lembrar nesse tempo, é que nós prestaremos conta daquilo que Jesus nos diz para fazer. Nós prestaremos conta daquilo que Jesus nos mandou fazer, não daquilo que Ele não mandou fazer. E às vezes nós corremos o risco de alguém que diz para a gente pegar um copo com água e daqui a pouco a pessoa aparece com uma melancia. E diz, que é isso? Melancia. Eu sei que é uma melancia, mas por que você está fazendo com essa melancia? É bonita a melancia. Ah, eu sei que é bonita, mas cadê o meu copo com água? Não, mas eu achei melhor procurar uma melancia, porque melancia é tão gostosa, uma melancia tão bonita, melancia tão saborosa. Mas e o copo com água? Eu não quero melancia, eu não pedi melancia. Não, mas chupa a melancia, porque a melancia é tão... Você não gosta de melancia? Não, eu gosto de melancia, mas não pedi melancia. Entende como às vezes nós corremos o risco de fazer coisas porque nós achamos que essas coisas são legais. E eu quero provocar um pouquinho mais aqui, você, pastor e líder. Às vezes nós corremos o risco de repetir uma programação na igreja porque nós fizemos o ano passado. E porque nós sempre fizemos. E às vezes aquilo fica no automático, porque todo ano nós fazemos. E por que nós fazemos? Porque já é tradição nossa. E às vezes a resposta não é nós fazemos porque nós temos um propósito diante de Deus e Deus nos diz para fazer. Talvez o primeiro evento foi uma direção de Deus mesmo e Deus deu uma direção e aquilo foi uma bênção, mas às vezes nós corremos o risco de passar um ano, 2 e daqui a pouco no terceiro e talvez daqui a pouco no 20º, no 10º, 20º, no 30º ano nós estamos fazendo a mesma coisa porque nós acostumamos a fazer, porque é uma tradição, nós sempre fizemos. Então se nós não fizermos, parece que está faltando alguma coisa para nós, mas é só para nós ou é porque tem a ver com um propósito, que tem a ver com o que ouvimos de Deus, ou tem a ver com aquilo que Deus nos mandou fazer. E uma das coisas que nós vemos que Jesus manda fazer é fazer discípulos, e às vezes nós estamos muito ocupados tentando fazer outras coisas que Jesus não diz para nós fazermos, e nós não estamos fazendo discípulos. Uma terceira questão, uma terceira coisa que nós vemos que faz parte, que está presente na identidade cristã de um discípulo de Jesus, chamado por Jesus, que tem uma nova natureza em Jesus, que entendeu o seu propósito em Jesus, que além dele ouvir a Jesus, ele está produzindo discípulos de Jesus, é trabalhar para alcançar as nações.
O texto não diz para ir só para a igreja, e às vezes nós ouvimos pessoas dizendo, olha, fulano tem que ir para a igreja. O foco é todas as nações. O foco não é só o crescimento da minha congregação, não é o crescimento do meu ministério, não é o crescimento da minha igreja. Jesus diz para fazer discípulos de todas as nações. E às vezes muitas igrejas perderam o foco, se perderam na sua identidade, porque elas estão satisfeitas quando a igreja encheu o espaço, o seu templo, diz, hoje o culto foi uma bênção. Por quê? Jesus falou que foi, porque o culto é para ele, não é? Ele disse alguma coisa, teve um revelamento aí no culto depois e tal. E ele falou que, Oséias, vem cá, anjos, uma salva de palma, porque hoje o culto foi uma benção. Se foi isso que aconteceu, amém, quem sou eu para dizer? Mas às vezes nós estamos só manifestando um contentamento de uma expectativa que nós tínhamos, que foi um templo cheio. E isso é uma bênção de Deus, pastor? Claro que é. Mas no propósito de Deus para as nações, nós não podemos apenas manifestar um contentamento apenas com isso. Porque se a cidade tem 20 mil habitantes e a igreja, o ambiente, o espaço, o templo do qual eu congrego cabe 120, imagina então o tanto de outras pessoas que estão nesse contexto da cidade de 20 mil habitantes que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Isso não diminui o aspecto da importância das 120 que está ali. Eu estou dizendo que em termos de propósito, de alcance para o lugar onde nós estamos, para a cidade onde nós estamos, para o estado onde nós estamos. Então o propósito do povo de Deus é até os confins da terra. E como igreja de Jesus, nós precisamos olhar para a cidade onde nós estamos. Quais são as suas necessidades, quais são as suas mazelas. E como nós seremos resposta de Deus a essas pessoas, então nós precisamos erguer os nossos olhos e ver as necessidades, ver as demandas que existem nas escolas, no seu trabalho, na sua família, no ambiente secular, de forma geral, onde nós estamos inseridos, no trabalho do dia a dia. Agora, o resultado disso, o texto diz que essas pessoas que ouviram Jesus como discípulos de Jesus, que elas reproduziram o discípulo de Jesus, porque elas dão fruto, que elas não estão apenas paradas por aí, porque o propósito é alcançar a cidade, as nações, mas tem um ponto importante que não é só levar as pessoas à igreja, mas é levar a Cristo através de um pacto de vida, um compromisso público firmado através do batismo. Então aqui nós consolidamos de certa forma o início dessa caminhada do fruto que nós produzimos, que é discípulo de Jesus. Quantos foram batizados? Quantos estamos batizando? Não é só batizar por batizar, mas diz que uma identidade que faz parte da identidade de discípulos de Jesus, de uma igreja de Jesus, de um povo de Jesus, de um povo de Deus, um povo que ouve a Deus, um povo que multiplica-se, um povo que leva pessoas a Cristo. Não só estou contente com as pessoas daqui, mas de todas as nações, e o resultado visível disso, além do testemunho das pessoas, é que essas pessoas, elas são batizadas. E aí eu preciso olhar agora, não é só números, mas o contexto que eu estou, quantas pessoas estão sendo preparadas para o batismo. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, quantas pessoas faz parte do meu processo de oração, que eu estou investindo na vida dessas pessoas. Não é a numerolatria, diz não, o que eu quero é números, não, mas são vidas que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E por fim, um outro aspecto, e para
por esse último aqui, porque teria muitos outros que nós poderíamos citar em termos do fazer, é que além de batizar essas pessoas, que às vezes nós achamos, né, que o batizar é agora pronto, está terminado, e às vezes nós temos contexto da igreja de pessoas que elas não entenderam algumas coisas, e às vezes até crentes com mais tempo no contexto da igreja não compreenderam que depois do batismo ela tem uma responsabilidade com essas pessoas. Eu sou do tempo que ainda tinha pessoas que eram aquelas encorajadoras na igreja. Talvez você foi batizado nesse tempo, essas pessoas eram assim. Aí você batizou, eu era um adolescente, alguém dá 3 tapinhas nas costas e diz: agora eu quero ver. Agora é que o bicho pega, meu filho. Vamos ver se você é crente mesmo. Já chegou o tempo de eu pensar, será que era o irmão mesmo? Era um momento de uma possessão que algo dizia através dele? Porque isso não encoraja ninguém, não é verdade? Não é aquilo que nós dizemos, olha, conte comigo na sua caminhada, quando as lutas vierem, quando as tentações vierem, eu não vou aparecer e dizer, eu vi o irmão fulano num ambiente que não é de crente. Você falou com o irmão fulano? Não, estou falando para o pastor tomar as providências. Porque isso vai manchar a imagem da nossa igreja. Mas a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia diz, se você viu o teu irmão, vai lá e você cuida dele, conversa com ele, aproxima dele. E às vezes nós temos o contexto disfarçado de um zelo que é só uma atitude farisaica mesmo, não tem um zelo mesmo não. De chorar com quem chora, de estar com essas pessoas que estão sofrendo nas tentações que estão enfrentando na sua vida. Por isso, a última parte que eu cito aqui diz que a responsabilidade que faz parte da identidade de alguém que é discípulo de Jesus, alguém que compreendeu quem é Jesus, quem eles são em Cristo Jesus, que compreendeu quem são as outras pessoas, que compreendeu a sua responsabilidade, que agora está frutificando e que o fruto é dele, é ele que tem que trabalhar para o fruto amadurecer, ele tem que sustentar esse fruto. Não é assim quando uma árvore dá fruto? Ela produziu fruto e aí cai o fruto verde e ela diz para outra árvore, bom, agora cuida que eu já trouxe, viu, pastor Milton Monte? Trouxe para a igreja, agora, bom, eu já trouxe. Foi uma luta para trazer para a igreja, agora o pastor, os líderes aí cuidam. É quase igual aquele caçador de onça, né? No Mato Grosso do Sul, a história da onça que comeu o rapaz, ficou famoso, as onças, né? Mas tem umas onças piores lá que moram na cidade, mas vamos falar daquelas lá. Que os dois dizem que vão procurar uma onça, e um fala, eu vou arrumar aqui o nosso acampamento, e o outro falou, eu vou dar uma olhada aqui na floresta. E daqui a pouco ele já dá de cara com a onça, ele sai correndo e passa no meio do acampamento e diz, pega essa aí que eu já vou buscar outra. E às vezes tem pessoas que dizem, olha pastor, irmãos, igreja, eu trouxe aí essa pessoa, que na verdade é uma onça disfarçada, e ela diz, olha, cuida aí que eu vou buscar outra. E aí a pessoa fala, meu Deus do céu. Eu nem vi, ela já passou por aqui, fez um estrago e já foi embora, deixou uns 3 feridos. Ele diz, bom, eu fiz minha parte. Mas quando nós olhamos na frutificação do discípulo de Jesus, e quando nós consideramos o fruto, para que a ação seja completa na frutificação, ele tem que amadurecer. Agora, quem que sustenta e alimenta esse fruto até que ele amadureça? É a mesma árvore, é a mesma que produziu. É a mesma que sustentou ele, que alimentou ele para o crescimento, para ele crescer, para ele tornar um fruto maduro. Mas às vezes no contexto da frutificação, que é formar discípulos de Jesus, como discípulos de Jesus, às vezes nós agimos ou temos um comportamento parecido com aquele de uma árvore que ela até dá um fruto, mas esse fruto nunca vinga. Porque ela acha que só tinha que dar o fruto ali, então o fruto não vai crescer e o fruto não vai amadurecer. Sabe por quê? Porque ela para de alimentar ele.
para de trazer, dar sustento à vida desse fruto, para que ele amadureça. Então o texto diz que eles deveriam ensinar os novos discípulos a obedecer a Jesus. E obediência é mais do que uma questão de um relacionamento entre eu e Deus. Ah, Deus conhece o meu coração. Obediência é a maneira que nós temos de testemunhar a outros, é a maneira de ensinar outros a obedecer a Jesus. E quem deve fazer isso? Meu testemunho deve ensinar outros, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho mandado. Quem deve ensinar? Eu devo ensinar. E tem uma coisa simples, algo simples que você pode dizer para as pessoas que está caminhando próximo de você, que é um crente em Jesus, que é um discípulo de Jesus. Não tenha medo de dizer isso. Eu vou embora amanhã, os pastores depois resolvam isso com vocês. Mas a situação é, eu não sei, essa questão de Jesus, de Deus, eu tenho tantas dúvidas, às vezes eu penso algumas coisas. Sabe o que você pode dizer para a pessoa? É o seguinte, você quer ir para o céu? Quero, mas é tão difícil, né? É difícil. Vamos fazer o seguinte, eu estou indo para lá. Me siga, e nós vamos chegar lá. Não é simples isso, gente? Dá para fazer isso? Não olhe para a minha vida, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Cadê Jesus? Não sei, ele está meio sumido mesmo. Faz tempo que eu não falo com ele também. Faz tempo que a gente não se encontra. Acho que ele está muito ocupado esse tempo aí, eu também ando com a agenda bem corrida, mas procure Jesus. Não olhe para a vida de ninguém. Não, irmãos, nós podemos dizer, se somos discípulos de Jesus, estamos caminhando, né, na direção de Jesus, nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Sabe por que nós nos sentimos ameaçados e não temos muita coragem de dizer isso? E às vezes nós até dizemos, mas nós dizemos assim, Cristo Jesus, para a pessoa não entender mesmo. É porque nós começamos a pensar nos maus testemunhos que a gente tem por aí. Vai que alguém está sabendo alguma coisa. Vai que alguém viu, vai que alguém soube. Então a maneira de ensinar outros a obedecer a Jesus é obedecendo a Jesus e caminhando junto com essas pessoas. Há uma história que você já deve ter ouvido que um pai ele vai ao parque com 2 filhos. E lá no parque tem uma placa dizendo o seguinte: crianças até 7 anos não pagam, ou paga meia entrada. E aí chega o pai com os 2 filhos e diz, eu quero 3 entradas. Aí a entrada era R$20, a meia entrada era 10. Aí 3 entradas completas? Ele, sim senhor. Ele, quantos anos seu filho tem, esse menor? Aí diz, ele fez 7 ontem. Ou fez 8 ontem. Ele diz, olha, se o senhor não dissesse que ele tinha feito 8 anos ontem, o senhor ia ganhar meia entrada. Porque eu nem ia saber que ele tinha 8 anos. E aí o pai diz para o moço, o senhor não ia saber, mas ele ia saber. E às vezes, irmãos, me preocupa ou deve nos preocupar como cristãos, em um país que premia a cultura da corrupção e tem uns discursos que é só da boca para fora, onde a identidade cristã está em risco, inclusive para os crentes, e às vezes por líderes, por falta de exemplo, por supostos cristãos que oram abençoando a propina que recebeu. Por
pais cristãos que dão maus testemunhos a respeito dos seus filhos, diz: não, eles são jovens. Jovem é assim mesmo. Jovem do mundo é assim mesmo. Jovem que não tem princípio da palavra de Deus é assim mesmo. Jovem que não tem exemplo é assim mesmo. Mas aqueles que crucificaram a carne com as suas paixões, eles estão lutando contra o mundo, e eles são tentados no mundo em que eles vivem. E às vezes nós temos uma fura-fila e nós oramos: graças a Deus, hoje Deus me abençoou, eu consegui ser atendido primeiro. Mas a gente não conta quantas pessoas ficaram lá, que estava 3 horas na fila, e nós tivemos uma ajudinha de alguém conhecido, e nós furamos a fila, e nós dizemos: graças a Deus, Deus me abençoou hoje. Cultura que nós temos, que nós absorvemos no contexto do mundo em que nós vivemos. O jeitinho brasileiro, mas é só brasileiro, porque muitas coisas desse jeitinho, ele não é bíblico. Não condiz com a palavra de Deus. E às vezes nós corremos o risco de trazer esse jeitinho para dentro do contexto da igreja também e dizer: olha, Deus nos abençoou. Será que isso é uma bênção de Deus? O mundo precisa de respostas. Então nós estamos finalizando esse tempo de reflexão. E nós estamos indo embora daqui a pouco. E você, e eu, e nós que sairemos daqui, somos parte da resposta de Deus para esse mundo que nós olhamos aí, que jaz no maligno. Então não vamos levar só uma informação, só uma reflexão a partir de um texto, mas levar a resposta para a cidade que precisa, para a empresa que precisa, para a família que precisa, que esse lugar precisa de um discípulo de Jesus, que tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, que sabe quem eles são. Eles não têm só uma vida melhorada por Jesus, eles têm uma nova vida, são nova criatura em Cristo Jesus. Eles morreram para si mesmos. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o Cristo, ele sabe quem eles são em Cristo Jesus, ele sabe quem são as outras pessoas, ele sabe o que eles estão fazendo nesse mundo. Eles não estão aqui passeando nesse mundo, eles não estão aqui procurando uma bênção de Deus para terminar a vida com um bem-estar e uma segurança estrutural da vida em sociedade, mas eles estão aqui porque eles estão em missão, porque eles são chamados por Cristo Jesus para cumprir a sua missão, e na sua missão, na sua identidade em Cristo Jesus, eles estão ouvindo a Jesus, eles estão se multiplicando, fazendo discípulos de Jesus, eles estão trabalhando não só para melhorar a sua vida, melhorar a vida dos seus filhos, da sua cidade, mas para alcançar o mundo que jaz no maligno. Eles estão trabalhando para batizar outros, para levar outros a Jesus, e não só a igreja ou só o programa da sua igreja. Eles estão testemunhando pelo poder do Espírito Santo. Eles estão lidando com tentações, e eles não estão escondendo as suas tentações, e eles estão compartilhando com outros as suas tentações, no relacionamento uns com os outros, orando uns para os outros. O mundo precisa de discípulos de Jesus. O mundo precisa de resposta para as suas dores, e ele saberá isso não só pelo que nós pregaremos, mas como nós viveremos aquilo que nós cremos e aquilo que nós pregamos como discípulos de Jesus e como igreja de Deus. Como nós vamos fazer isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus enviou o seu Espírito Santo, para dar o poder do Espírito Santo, para te capacitar, para que o seu testemunho, que a sua vida, seja a resposta de Deus, aonde Ele te colocar. Aonde Ele te colocar. Seja na família, seja na igreja, na cidade, no trabalho,
nesse país ou em outro país, aonde Ele te colocar, você faz parte do mesmo projeto de Deus, do mesmo propósito de Deus, e você é chamado a Deus, por Deus, para isso. Ser, saber, mas também fazer discípulos de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que nos é dado, o desafio que nós temos diante do Senhor e da Tua palavra. Obrigado porque temos também a certeza da presença do Senhor todos os dias para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós, ó Deus, podemos compreender as nossas limitações e mesmo diante delas, ó Deus, seguir em frente, porque nós dependemos do Senhor e o Senhor, ó Deus, já nos deu o suficiente para, ó Deus, viver a palavra do Senhor. Eu sei que há muitas limitações de cada um de nós, há muitos desafios, ó Deus, mas Deus, nós somos parte da resposta do Senhor para a cidade onde nós estamos. Eu sei que às vezes, ó Deus, nós esperamos uma cidade melhor, mas às vezes nós não entendemos isso como um propósito, ó Deus, de um discípulo de Jesus, ó Deus. Então abre os nossos olhos, ó Pai, traga a mentalidade para que nós possamos olhar para o lugar onde nós estamos e não só para o grupo que nós estamos liderando, para que nós possamos olhar para a cidade, para o bairro onde nós estamos, para a vida das pessoas, ó Deus, onde nós estamos, ó Pai. Senhor, há tantas pessoas diante, ó Deus, de estatísticas, ó Deus, que nós vimos, ó Deus, de quantidade de pessoas em contexto de igrejas de 30, 40 pessoas, 60 pessoas, ó Deus, pelo mundo, mas nós olhamos para as cidades, por menores que sejam, ó Deus, são 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 60, 100 mil habitantes, ó Deus. O Senhor já nos deu o que precisamos, o poder do Espírito Santo, mas às vezes nós limitamos, ó Deus, a missão que o Senhor nos deu a cuidar de um grupo pequeno de pessoas, quando o Senhor nos colocou, ó Deus, nos lugares, nas cidades, ó Deus, onde nós estamos, e há tanta gente, ó Deus, e há tanta gente sem Cristo, há tanta gente sem esperança. A questão, ó Deus, é que às vezes nós estamos tão ocupados, ou tão limitados por um pensamento que nos faz olhar apenas para nós mesmos, apenas para um grupo que nós estamos convivendo com ele, ó Deus, como se o propósito do Senhor para a nossa vida é apenas cuidar aquele grupo de pessoas. E às vezes, ó Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nós ignoramos, ó Deus, o propósito do Senhor para a cidade onde nós estamos, para as vidas, ó Deus, que estão, Senhor, internada em hospitais, que estão em presídios, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão tentando tirar a sua própria vida, organizações da sociedade que estão tentando trazer uma esperança, uma vida melhor para tanta gente, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que a resposta para uma transformação de vida vem do Senhor. Então o Senhor tem nos dado o que nós precisamos. Leva cada um, ó Deus, de nós de volta, Senhor, para a cidade, e abra os olhos de cada um, ó Deus, e olha para a sua cidade, para o lugar onde estão, Senhor, que olhe pela sua cidade, que ande pelas ruas da sua cidade, pelos bairros da sua cidade, ó Deus, que clame ao Senhor, ó Deus, pela vida das pessoas da cidade onde estão, e que prepare o ambiente onde eles estão, ó Deus, para receber as pessoas, ó Deus, que o Senhor estará conduzindo, ó Deus, que eles creiam, ó Deus, na salvação da vida das pessoas, ó Pai. Porque às vezes, ó Deus, nós corremos o risco, ó Deus, de não crer naquilo que nós pregamos, ó Deus. De não crer, ó Deus, que o Senhor responderá a oração quando orarmos, ó Deus, por vidas que estão na cidade precisando de Jesus, que a igreja, que a missão, que a congregação, que o pequeno grupo, ó Deus, seja como um farol no lugar onde nós estamos. Nos perdoe pela nossa incredulidade, ó Deus. Eu sei que às vezes nós estamos olhando e temos realmente falta de alguns recursos e aparatos, ó Deus, estruturais e financeiros, mas Deus, o Senhor sempre provê, quando, ó Deus, nós lançamos a semente, o crescimento, aquilo que germina e cresce e frutifica é com o Senhor, e sempre haverá o suficiente da parte do Senhor. Então nos perdoe, ó Deus, nos perdoe, ó Deus, pela nossa incredulidade, pelo desânimo, por nós olhamos para as circunstâncias e olhamos, ó Deus, às vezes para outras pessoas, ó Deus,
E às vezes nós transmitimos o desânimo para outras pessoas. E às vezes nós olhamos para a igreja do Senhor, que é uma igreja viva, ó Deus, e nós damos a nomenclatura, a identidade a ela, ó Deus, como uma igrejinha, ó Deus. Ajuda, Deus, a olhar para os campos, olhar, ó Deus, para as oportunidades que o Senhor nos dá, ó Deus, em cada lugar, em cada região onde nós estamos inseridos, ó Deus, e ver ali, até mesmo em meio às demandas, os problemas, as crises, ó Deus, vermos a grande oportunidade de milagres que o Senhor, ó Deus, pode fazer na vida dessas pessoas, ó Deus. Perdoe, ó Deus, perdoe pela nossa timidez, perdoe pela nossa incredulidade, ó Deus, perdoe pelas nossas desculpas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza, mas não apenas como líderes ou como apenas membros de igreja, mas como servos do Senhor, ó Deus, homens e mulheres, jovens do Senhor, ó Deus, que vão na autoridade do nome de Jesus, pelo poder de Jesus, na direção do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, e que abra a sua boca, ó Deus, para trazer palavra do Senhor, porque ouvir o Senhor e tem uma palavra para a cidade onde eles estão, para a escola onde eles estão, para a família onde eles estão, ó Deus, que eles possam dizer como profetas do Senhor: Deus é esse, assim diz o Senhor, e eu creio nesse Deus. Mas ajuda-nos, ó Deus, crer mesmo, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, ser incrédulos, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, pela apatia, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, num tempo que infelizmente estamos falando tanto de revitalização de igreja, ó Deus. Isso é um pecado, ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor, temos falhado, ó Deus, porque a igreja do Senhor é uma igreja viva e é uma igreja eficaz, ó Deus, e nos perdoe, ó Deus, porque se nós não fizermos o nosso trabalho, como discípulo de Jesus, o Senhor levantará outras pessoas, assim como tem levantado outras pessoas, e outras denominações, e outras igrejas, e tem feito a obra do Senhor em muitas dessas cidades, em que igrejas e templos estão praticamente com as portas fechadas. Nos perdoe, ó Deus, pela nossa omissão, em vez de cumprir a missão. Me perdoe, ó Deus, em nome de Jesus, mas leva-nos na força do Espírito Santo do Senhor, Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, enche esses corações, enche a vida, ó Deus, desses irmãos, os seus pensamentos, ó Deus, que todo pensamento, ó Deus, que não condiz com a grandeza do Senhor, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, enche o coração dos meus irmãos e irmãs, líderes aqui presentes, do amor do Senhor, para que eles possam transportar do amor do Senhor nas ruas onde eles passarem, nas casas onde eles entrarem, nos púlpitos, ó Deus, onde eles subirem, ó Deus, para proferir a Tua palavra, ó Deus, que o óleo do Espírito Santo, Senhor, possa jorrar através da sua vida, que o amor do Senhor, ó Deus, possa ser derramado na vida das pessoas que estão próximos deles, ó Deus. Nós não temos desculpas, ó Deus. O Senhor, ó Deus, tem o que é necessário para a transformação de cada igreja, de cada projeto. Muito obrigado, Deus. Leve os meus irmãos, ó Pai, na força que o Senhor dá, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Devolvo a palavra a quem de direito. Qualquer coisa que tiver para resolver, procure os pastores dessa região. Deus abençoe a todos. Amém. Permaneça aqui, pastor Oséias, não desça não. Bênção de Deus. Eu vou convidar a esposa dele, a irmã Luzia, por favor, vem aqui acima também. Estamos alegres e felizes com tudo que Deus tem feito em nosso meio. Deus é maravilhoso. Eu vou convidar a minha esposa para trazer as lembranças a eles. Meus irmãos, o pastor Oséias recebeu um convite há algum tempo, né? E ontem, aniversário da esposa, como ele compartilhou com os irmãos, e passou
o aniversário aqui conosco, né? Mas sabemos que o pastor Oséias é um servo do Senhor, né? E tem trabalhado na obra do Senhor com afinco. E a gente sabe que quando a gente escolhe ser servo do Senhor, a gente abre mão de muitas coisas, né, pastor Oséias? Que o Senhor continue abençoando sua vida, tá? Sua família, seu ministério. É só uma lembrança, para nós é uma honra tê-lo aqui, tá bom? Essa é para os dois e essa aqui é para a esposa. Obrigado. Nós vamos orar, agradecer pela vida do pastor Oséias e da irmã Luzia. Pastor Milton, por favor. Ore aqui agradecendo pela vida do pastor Oséias e da sua esposa e por esse tempo tão precioso que eles estiveram aqui conosco e que eu espero que não seja a última, que seja uma de muitas. Quem nos conhece um pouco mais de perto sabe como eu tenho que agradecer pela vida do Oséias. Que a fila andou em mais de um lugar, né? Uma grande gratidão pela vida do pastor Oséias. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, pela palavra que proferiu, e o que nós pedimos aqui, a oração que ele fez agora de forma tão apaixonada e sincera, ela seja atendida, Pai. Que nós vivamos a identidade do Senhor, a identidade de Cristo no dia a dia. Pedimos pelo seu retorno amanhã, pedimos pela decisão que ele tem que tomar na Convenção Batista do Mato Grosso do Sul e rogamos as tuas bênçãos sobre a sua família inteira, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom, pastor Milton, eu vou precisar agora de ajudantes para a gente poder entregar. Eu vou convidar primeiramente, pode vir todos aqueles que os irmãos que participaram, que estiveram ministrando nas oficinas. Vamos lá. Eu vou falar o nome aqui e você vai vindo, tá bom? Para você estar aqui recebendo uma pequena lembrança. A irmã Poliana, que ministrou, né, na oficina agora à tarde. Bom, a irmã Angélica também, que ministrou culto infantil agora à tarde, pode vir aqui acima também. Eu vou convidar o Daniel e o Levi. O Levi esteve aqui à frente, mas o Daniel também esteve nos bastidores. Por favor, Daniel e o Levi. Levi esteve também trazendo para nós ministério de música, foi uma bênção, tá? O pastor Milton já está aqui, que deu uma oficina também de acolhimento, agora no primeiro horário da tarde. Também quero convidar a Roberta, que também nos abençoou na mídia, e convidar também a irmã Claudete, que nos abençoou no Viver, na oficina do Viver pela manhã, ok? E eu também quero convidar o pastor Jefferson. O pastor Jefferson foi um gigante aqui, correndo para lá e para cá, correndo atrás disso e tudo. Eu creio que ele vai passar uma semana de perna para cima, porque o negócio foi puxado. Vai não, né? Coitado. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou falar igual minha esposa, descansa no céu. Pronto. Bom, nós queremos apenas entregar algumas lembranças para vocês, de forma carinhosa, tá bom? Muito obrigado pelo que vocês puderam ouvir, atender o nosso chamado para poder estar ministrando essas oficinas, que eu já ouvi de várias pessoas aqui, que foi bênção na vida de muitas pessoas. Então eu creio que vai repercutir em muitos frutos para a glória de Deus. Pastor Wagner, vem aqui orar por esse povo, pastor Wagner. Agradecer pela vida desses servos do Senhor que se voluntariou e esteve aqui conosco e nos abençoou nesse congresso. Vamos orar.
Deus maravilhoso, muito obrigado por mais essa Assembleia da Amibase, ó Pai, e obrigado, ó Deus, por essa riqueza de informação, ó Pai, que a Amibase nos proporcionou com cada uma dessas oficinas, ó Pai, e cada um dos teus servos que se disponibilizaram, se prepararam com antecedência para dar o seu melhor aqui para nós, ó Deus, em nome de Jesus, que eles continuem assim, dedicados, ó Pai, empenhados e colocando sempre à disposição da obra do Senhor, ó Pai, retribua os teus servos, usa-os, ó Pai, poderosamente onde estiverem, ó Pai, que cada um de nós possamos também colocar em prática tudo que aprendemos do Senhor através da vida deles nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Bom, já que é momento de agradecimento, agora eu quero dar a minha palavra de agradecimento a todos que se envolveram, né, nessa assembleia, e eu quero convidar aquele que de uma forma direta ou indireta esteve nos ajudando a vir aqui à frente, desde a cozinha, limpeza, aquilo que você nos abençoou o reino para esse congresso estar acontecendo. O Edinaldo lá na recepção, com as inscrições. Por favor, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Tem ninguém aqui, gente? Está todo mundo. Pessoal da música, banda Jubasgo, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Anda aqui, ó, vocês estão passando do meu horário. Eu tenho que terminar 8h30. Esse é meu compromisso. Vamos embora. Tem um monte de gente aí que serviu, gente. Eu estou vendo um monte de gente que nos abençoou, nos ajudou e que foi e é bênção nas nossas vidas. Eu sei que alguns que nos ajudaram na cozinha, né, não pôde estar aqui. Alguns estão lá agora terminando o jantar para nós. Nós vamos orar por eles também. Os irmãos daqui da PIB, do acolhimento, que nos abençoou nesses dias. Por favor, que estiveram ali recebendo, acolhendo as pessoas. Amém? Vieram todos? As crianças estão lá em cima. Ah, sim, o pessoal que se voluntariou no Viver, para abençoar lá na salinha, no culto infantil, cuidando das crianças. Tem alguém aqui? Tem não, irmão Claudete? Ok, beleza. Amém. Vamos orar ao Senhor, igreja? Agradecer, você pode ficar de pé? Você está um tempão sentado aí? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor, porque esse congresso, meus irmãos, só pode acontecer se as pessoas que você está vendo aqui, aquelas que não puderam estar aqui, elas se dispuseram a ajudar, né? Nós não fazemos nada só. Nós somos muito mais fortes quando nós estamos unidos num só propósito. Então vamos orar e agradecer a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Ó Deus bendito, Senhor de misericórdia, nós queremos render graças a Ti nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado. Mas queremos também, Pai, Te agradecer por cada uma dessas pessoas que se voluntariou. Ó Deus, que se dispôs de uma forma ou de outra a estar cooperando e ajudando para que este congresso pudesse acontecer. Nós Te louvamos, Pai, porque isso é providência do Senhor para o crescimento do Teu reino, para o avanço da Sua obra. Ó Deus, que nós possamos, Pai, a cada dia trabalharmos mais unidos uns com os outros, para que, ó Deus, o reino do Senhor possa avançar, vidas venham ser alcançadas, e a cada dia, Deus, nós sermos identificados como verdadeiros discípulos do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui está e por aqueles que não pôde estar aqui agora à noite. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor os alcance de igual maneira. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar? E agora eu vou fazer um último convite de uma turma para vir aqui à frente, é a nossa diretoria. Por favor, os nossos irmãos que são diretores, ou melhor, que faz parte da diretoria eleita da nossa associação. Irmão Celiomar, pastor Weber, a irmã Adriana, Valdeci, o irmão Elison, mais conhecido como Lelinho. Venham aqui à frente e a gente vai ter esse momento de oração. As nossas tesoureiras não pôde estar,
Nós estamos passando por um momento de transição, tá? Nossa tesoureira está de mudança, na verdade, já está praticamente em outra cidade, e aí nós vamos ter uma mudança aí, mas hoje são esses que aqui estão, que têm ombrado juntos essa missão que o Senhor nos deu. Sim, irmã Claudete, por favor, irmã Claudete faz parte, a irmã Ariana também faz parte, ela está à frente das mensageiras, né, que coordena as mensageiras na nossa associação, e a irmã Claudete faz parte também, a nossa coordenadora do Viver na nossa associação. Amém, essa é a nossa diretoria, e eu gostaria de fazer um pedido a você. Ore por nós, tá? Ore por nós, porque não é fácil a gente estar à frente, tá? Você sabe que as lutas são difíceis, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor deu a graça e o privilégio de podermos servir a Ele nesse tempo. Então, com as suas orações, a gente pode conseguir, ou nós conseguiremos, com certeza, né, ter aí um tempo de crescimento e de avanço para o reino de Deus, tá bom? Pastor Oséias, agora eu vou dar a incumbência para você orar, já ore por essa diretoria e ore encerrando o congresso também, amém? Pode. Os irmãos podem colocar-se em pé, ficar junto comigo. Vocês ficaram bastante tempo sentados, eu estava em pé, então junte-se. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela honra que é servir o Senhor, o reino do Senhor, o reino de servos, amigos, ó Deus. Pai, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, a vida dessa diretoria, bem como cada líder, ó Deus, em cada organização, ó Pai, para compreender, ó Deus, o propósito do Senhor, Pai, cada dia caminhar, ó Deus, na ousadia, na coragem, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim, capacita, guarda a família de cada um, a vida familiar, os recursos financeiros que cada um precisa, o sustento necessário, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor dê direcionamento a eles e conduz, ó Deus, a igreja do Senhor nesse tempo, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, abençoando esse tempo na vida deles, daqui por diante também, Senhor, e que aquilo que o Teu Espírito Santo tem falado aos seus corações, que eles, ó Deus, coloquem em prática, ó Deus, na sua vida, na sua casa, onde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.